A chegada que mudaria tudo. Os dias eram longos para Sofia. Moradora de um bairro simples em Passos dos Heróis, ela se dividia entre pequenos trabalhos domésticos para sustentar sua mãe doente e o irmão mais novo. Ainda assim, mantinha um brilho no olhar, fruto de uma força interior que nem ela sabia de onde vinha. Foi numa tarde abafada de segunda-feira que recebeu uma ligação inesperada. Uma agência de empregos domésticos, onde deixará currículo meses antes, tinha uma proposta. Uma vaga fixa como empregada na mansão do Grupo Fluxo, pertencente ao CEO mais enigmático da cidade, Miguel Andrade. Sofia hesitou. Sabia que o mundo dos ricos era distante demais do seu, quase inatingível. Mas algo dentro dela a impulsionou a aceitar. No dia seguinte, arrumou seu uniforme mais discreto e seguiu rumo ao portão de ferro forjado da imensa propriedade. As colunas da mansão se erguiam com imponência, os vidros espelhados refletiam o céu como se quisessem esconder os segredos que ali dentro moravam. Ao ser recebida pelo mordomo, um homem rígido chamado Henrique, sentiu-se imediatamente fora do lugar. Foi conduzida até os fundos da casa, onde ficavam as dependências funcionários. Lá, lhe explicaram que sua função principal seria cuidar da biblioteca e das salas superiores, áreas que quase ninguém acessava, exceto o próprio Miguel. Sofia não sabia, mas aquele emprego não só mudaria sua rotina, mudaria sua vida inteira. E a primeira vez que cruzaria com o olhar do patrão aconteceria muito antes do que imaginava. Sofia empurrava delicadamente o carrinho de limpeza pelos corredores da ala norte da mansão. O silêncio era absoluto, exceto pelo suave render de suas solas contra o piso de mármore. Ela já se acostumava à rotina quando, ao abrir a porta da biblioteca, se deparou com Miguel, de pé diante de uma prateleira alta, segurando um copo de uísque. Seus olhos se encontraram por um breve instante. Ela baixou o olhar imediatamente, envergonhada. "Você é nova, não é?" Ele perguntou, com a voz baixa, porém firme. "Sim, senhor. Sofia. Fui designada para cuidar da biblioteca e da ala superior. Gosta de livros?" Miguel continuou, observando-a com atenção. "Muito. Eles sempre me fizeram companhia." Ele esboçou um sorriso discreto, quase imperceptível. Não era comum que os empregados o olhassem nos olhos, muito menos que respondessem com tanta sinceridade. Sofia notou que, apesar do terno impecável e da postura distante, havia algo de sombrio em seu olhar, como se ele carregasse um passado que evitava encarar. Nos dias seguintes, Miguel passou a aparecer mais vezes quando ela estava por perto. Às vezes, apenas observava. Outras vezes, fazia perguntas banais, mas Sofia sentia que havia uma curiosidade por trás da formalidade. Ela, por sua vez, tentava manter a postura profissional, mas seu coração acelerava toda vez que ouvia os passos dele se aproximando. Certa tarde, ao deixar cair acidentalmente um livro raro, ela se abaixou para pegá-lo no exato momento em que Miguel fazia o mesmo. As mãos se tocaram, e por um instante o mundo pareceu parar. O toque foi leve, mas suficiente para despertar algo novo dentro de ambos. Miguel desviou o olhar e se afastou, visivelmente desconcertado. Sofia, sentada no quarto simples dos empregados naquela noite, segurava o livro fechado contra o peito. Perguntava-se o que era aquilo que começava a nascer, e se estava pronta para pagar o preço de sentir ecos do passado. Miguel não costumava se distrair. Era conhecido por sua disciplina implacável, por seu olhar frio nos negócios e sua distância pessoal com todos ao redor. Mas algo em Sofia o desarmava. A simplicidade dela contrastava com os excessos do mundo em que ele vivia. E o pior, ou melhor, é que ela não fazia ideia disso. Não buscava impressioná-lo, não o bajulava, e isso desconcertava mais do que gostaria de admitir. Naquela noite, Miguel permaneceu no escritório até tarde, relendo documentos que já havia decorado. Tentava, em vão, manter a mente ocupada. O toque da mão de Sofia ainda queimava em sua memória. E com ele, vieram lembranças que jurava ter enterrado. A época em que também fora alguém comum, antes da fortuna, antes das traições, antes da frieza que aprendeu a cultivar como escudo. Enquanto isso, na ala dos funcionários, Sofia recebia uma carta do hospital informando que sua mãe precisaria de um novo tratamento, caro demais para a realidade delas. Sentia-se pressionada, mas determinada a não pedir ajuda. Não queria que Miguel a visse como mais uma atrás de sua fortuna. Seu orgulho era maior que o desespero, ao menos por enquanto.
No dia seguinte, ao limpar o corredor do segundo andar, ouviu vozes na sala de reuniões. Ao se aproximar, reconheceu a voz de Miguel, firme como sempre. Mas, em seguida, escutou outra voz, feminina, doce, que dizia seu nome com familiaridade. Curiosa, olhou discretamente pela fresta da porta. Lá estava uma mulher alta, elegante, com olhos intensos e sorrisos afiados. Ela se aproximava demais de Miguel, tocava seu braço com liberdade. Sofia sentiu uma pontada estranha no peito. Ciúmes. Insegurança. Ela balançou a cabeça, se repreendendo. Aquilo não fazia sentido. Não para alguém como ela. Mas, naquele instante, tudo dentro dela começava a mudar. A outra mulher. Sofia tentava se convencer de que aquela mulher era apenas mais uma figura do mundo de Miguel, alguém com quem ele compartilhava negócios, talvez uma ex-namorada. Mas o jeito como ela sorria, o modo como Miguel desviava o olhar quando percebia ser observado, deixava tudo mais confuso. Havia uma intimidade ali. E Sofia, mesmo sem querer, sentiu-se pequena. Naquela noite, enquanto recolhia os lençóis do andar superior, ouviu passos vindo do corredor. Antes que pudesse se virar, Miguel apareceu à sua frente. Ele parecia cansado, os ombros tensos, o olhar mais distante do que o habitual. "Está tudo bem, Sofia?" Ele perguntou, com a voz mais baixa do que de costume. "Sim, senhor." Ela respondeu, evitando seus olhos. Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo. Mas então apenas assentiu e seguiu em frente. Sofia ficou ali, imóvel, sentindo um nó crescer na garganta. Por que aquilo a afetava tanto? Ela mal conhecia aquele homem. E, no entanto, ele já habitava mais seus pensamentos do que deveria. Enquanto isso, Miguel descia as escadas e era recebido pela tal mulher, que o esperava com 2 taças de vinho. Seu nome era Isadora, filha de um dos sócios da D&R Corporation, com quem Miguel tivera um relacionamento conturbado anos atrás. Ela voltará à cidade repentinamente, com promessas de recomeço. Mas Miguel não se deixava levar tão fácil. Seu olhar ainda se perdia nos corredores, como se buscasse outra presença. Mais tarde, enquanto organizava os livros, Sofia encontrou um bilhete entre as páginas de um deles. Reconheceu a caligrafia firme e elegante. "A beleza das coisas simples é o que mais me surpreende ultimamente." Nenhuma assinatura, mas ela sabia de quem era. E aquilo reacendeu uma chama que nem mesmo a presença de Isadora poderia apagar. Palavras não ditas. Sofia passou os dias seguintes com o bilhete guardado dentro do avental, como se ele tivesse o poder de protegê-la das incertezas. Não havia assinatura, mas seu coração insistia em acreditar que fora Miguel quem o escrevera. Tentava se convencer de que era apenas uma coincidência, que talvez fosse antigo, esquecido por alguém. Ainda assim, mantinha-o perto, como um segredo só seu. Miguel, por outro lado, lutava contra a própria confusão. Isadora o pressionava para retomar algo que ele sabia que não queria. O passado deles era repleto de jogos, orgulho e manipulações. E agora, quando menos esperava, uma simples funcionária da casa fazia tudo parecer diferente. Sofia não o bajulava, não o admirava por sua fortuna, mas por algo que ele mesmo havia esquecido que possuía: humanidade. Na manhã de sábado, Miguel a encontrou sentada no jardim lateral, folheando um livro de poesia. Ela se levantou rapidamente ao vê-lo, mas ele a deteve com um gesto calmo. "Qual está lendo hoje?" "Cecília Meirelles", respondeu, com um leve sorriso. As palavras dela parecem compreender aquilo que nem eu mesma sei explicar. Miguel sentou-se ao seu lado, em silêncio, por alguns minutos. O vento soprava leve entre as árvores, e Sofia sentiu-se desconcertada com a proximidade. Nunca estiveram tão próximos, tão à vontade. "Às vezes, sinto que vivo numa casa cheia de ecos", ele confessou. "Ecos do que fui, do que perdi, e do que ainda tenho medo de querer." Ela o olhou com ternura, mas sem dizer nada. Sabia que havia ali dores antigas que ele só agora começava a tocar. E talvez, naquele silêncio, estivesse nascendo algo mais poderoso do que palavras. Ventos de mudança. Naquela noite, a mansão parecia mergulhada num silêncio estranho, como se os corredores carregassem segredos esperando para serem descobertos. Sofia não conseguia dormir. A conversa com Miguel no jardim não saía de sua mente.
Pela primeira vez, ele havia se mostrado vulnerável, humano. Não como o CEO inacessível, mas como um homem ferido, tentando encontrar algum sentido nas coisas simples. Com um livro apertado contra o peito, decidiu ir até a biblioteca. Os corredores estavam vazios, e o som de seus passos ecoava suavemente. Ao se aproximar da porta do escritório, ouviu vozes. Parou. A porta entreaberta revelava Miguel em pé, conversando com o advogado da empresa. O tom era firme. Não quero mais acordos com a família dela. Isadora faz parte de um ciclo que eu não pretendo repetir. O que houve entre nós ficou no passado. O advogado assentiu, surpreso, e Sofia se afastou em silêncio, com o coração acelerado. Havia algo libertador naquelas palavras. Miguel estava se desprendendo das amarras do passado. E, por algum motivo, isso atingiu de forma intensa, como se aquela decisão também lhe dissesse respeito. Na manhã seguinte, ao entrar na biblioteca, encontrou um pequeno envelope sobre a mesa. Dentro, um novo bilhete. Nem todos os muros servem para proteger. Alguns apenas impedem que a gente viva. Ao lado, uma flor branca, delicada. Sofia sorriu, emocionada. Não era mais imaginação. Havia algo ali. Algo que crescia em silêncio, como uma flor nascendo entre as rachaduras do concreto. Mas nem todos estavam felizes com isso. Henrique, o mordomo, observava em silêncio. Seu olhar desconfiado era um alerta. Ele conhecia bem os perigos de cruzar a linha entre empregados e patrões. E você? Já sentiu que o amor chegou quando você menos esperava? Me conta nos comentários. Quero ouvir a sua história também. Sementes de conflito. Os dias seguintes se tornaram um jogo silencioso entre olhares e gestos sutis. Miguel começava a aparecer mais nos mesmos horários em que Sofia trabalhava. Às vezes, inventava desculpas para chamá-la à biblioteca ou pedir ajuda com documentos que não precisava realmente revisar. Ela percebia, mas fingia não notar. Havia uma delicadeza na forma como os dois se aproximavam, como se cada palavra pudesse quebrar o encantamento que se formava entre eles. Certa tarde, Miguel apareceu à porta da cozinha, algo incomum para alguém em sua posição. Estava sem terno, os cabelos bagunçados, e segurava 2 xícaras de chá. Sofia, surpresa, parou de secar a louça. Achei que você talvez gostasse de fazer uma pausa, disse ele, oferecendo-lhe uma das xícaras. O senhor devia estar em uma reunião, respondeu ela, sorrindo tímida. Hoje preferi um intervalo mais interessante. Eles riram, e pela primeira vez o clima entre os dois não era contido por barreiras invisíveis. Sofia sentia que algo se transformava dentro de si, mas o medo também crescia. Medo de estar sonhando demais. Medo de cair de uma altura emocional que não saberia suportar. Do lado de fora dessa bolha silenciosa, Henrique observava tudo com crescente incômodo. Para ele, aquilo era inadmissível. Vinha de uma geração onde empregados sabiam seu lugar, e patrões não cruzavam essas linhas. Miguel sempre foi respeitado por sua postura firme, mas agora parecia se deixar levar por um deslize emocional. Naquela mesma noite, Henrique ligou para Isadora. A voz dela, do outro lado da linha, carregava um sorriso venenoso. Ela não havia desistido, e agora, com a ajuda certa, voltaria com força total. Sofia dormia tranquila, sem imaginar que a paz breve que começava a sentir logo seria colocada à prova. Tempestade se aproxima. Na manhã seguinte, o clima na mansão parecia mais denso. Havia algo no ar, uma tensão invisível, como se todos pressentissem que algo estava prestes a acontecer. Sofia notou olhares cruzados, sussurros entre os funcionários, e principalmente, a ausência de Miguel. Desde o chá na cozinha, ele não aparecerá mais. Ela tentou manter o foco no trabalho, mas seu coração inquieto insistia em perguntar: será que ele se arrependeu? Teria sido apenas um momento passageiro? Ao cair da tarde, enquanto organizava os livros do escritório, foi surpreendida pela presença de Henrique. Ele entrou sem avisar, com os braços cruzados e o olhar duro. A senhorita parece estar se esquecendo de onde está. Esta não é a casa dos seus sonhos, menina. É uma empresa. E Miguel Andrade é um CEO, não um príncipe de contos de fadas. Sofia sentiu o rosto queimar. Não respondeu, apenas abaixou os olhos. Henrique se aproximou lentamente. Se quer manter esse emprego,
recomendo que mantenha os pés no chão e a boca fechada. Assim que ele saiu, Sofia se encostou na estante, o coração disparado. As palavras cortaram fundo, não apenas pela dureza, mas pela semente de dúvida que plantaram. E se tudo aquilo realmente fosse um erro? E se estivesse confundindo gentileza com sentimento? Naquela mesma noite, Isadora retornou. Chegou sem avisar, como uma tempestade inesperada. Vestida de branco, como quem pretende purificar pecados antigos, ela foi recebida por Henrique com um olhar cúmplice. Subiu direto ao escritório de Miguel, sem esperar por permissão. Miguel se levantou, surpreso. "O que está fazendo aqui?" "Resgatando o que é meu", respondeu ela, com um sorriso frio. Sofia observava de longe, da escada, sem ser notada. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. E ela entendeu, pela primeira vez, o que era ter o coração partido em silêncio. A escolha. Sofia passou a noite acordada, tentando ignorar os passos no corredor e as risadas abafadas que vinham do andar de cima. Cada som era como uma faca invisível, cortando sua esperança em silêncio. Na manhã seguinte, levantou antes de todos, tomou banho e arrumou sua pequena mala. Não aguentava mais aquele ambiente sufocante, onde seu coração era deixado de lado como se não importasse. Desceu as escadas com um olhar firme, determinada a partir antes de ser humilhada novamente. Mas ao cruzar o saguão, encontrou Miguel parado, como se a esperasse. Estava com o semblante cansado, mas os olhos buscavam os dela com urgência. "Vai embora sem me dizer nada?" ele perguntou. "Não há nada a ser dito, Sr. Miguel. A senhora Isadora voltou. O mundo de vocês voltou ao normal. Não se trata dela. Nunca foi. Você sabe disso." Ela desviou o olhar, tentando conter as lágrimas. Miguel se aproximou, segurando suas mãos com firmeza. "Eu cometi muitos erros, Sofia. Deixei pessoas decidirem por mim, silenciei quando devia ter falado. Mas não vou errar agora. A única coisa real que encontrei em muito tempo foi você." Henrique, observando tudo da porta, sentiu o golpe. Sua autoridade naquela casa começava a ruir, e não havia nada que pudesse fazer sem parecer mesquinho. Isadora, por sua vez, ouvia tudo do alto da escada. Seu rosto permanecia impassível, mas seus olhos brilhavam de raiva. Sofia, ainda em dúvida, soltou as mãos de Miguel e subiu as escadas correndo. Precisava de ar. Precisava pensar. O coração gritava, mas a razão ainda sussurrava medo. Miguel ficou parado, olhando a escada vazia. Pela primeira vez, ele não sabia se ela voltaria. Nos braços do amor. Sofia permaneceu trancada em seu quarto até o fim da tarde, o coração dividido entre a razão e o sentimento. Tinha medo. Medo de ser ferida, de não ser suficiente, de amar alguém que pertencia a um mundo tão diferente do seu. Mas havia algo mais forte do que o medo, a lembrança do olhar de Miguel. Não o olhar do CEO distante, mas do homem que, por trás de tantas barreiras, havia escolhido ser verdadeiro com ela. Respirando fundo, desceu as escadas devagar. O saguão estava vazio. Nenhum sinal de Miguel ou Isadora. Henrique a observou passar, mas não disse uma palavra. O silêncio dele parecia uma rendição. Ao atravessar o jardim, Sofia ouviu vozes vindas do campo lateral, onde a mansão terminava em uma pequena clareira. Curiosa, seguiu o som. Ali, sob a sombra de uma árvore antiga, Miguel a esperava. Estava sozinho, com as mangas da camisa dobradas e os pés descalços sobre a grama. Ao vê-la, se levantou imediatamente, como se tivesse esperado por aquele momento o dia inteiro. "Achei que não viria", disse ele. "Eu também achei." Miguel se aproximou, cauteloso, e segurou suas mãos com ternura. "Eu não quero que você vá embora. E não porque você trabalha aqui, mas porque, desde que você chegou, minha casa deixou de ser só pedra e vidro. Passou a ter vida." Sofia sorriu, e naquele instante todo medo pareceu desaparecer. Eles se abraçaram com força, como quem se reconhece depois de uma longa espera. Não era um conto de fadas. Era real, imperfeito, mas verdadeiro. Naquela noite, os corredores da mansão pareciam mais leves. E mesmo que o mundo ao redor ainda julgasse, Sofia e Miguel sabiam, haviam escolhido o amor. E estavam prontos para enfrentá-lo juntos. "E você?"
Já teve coragem de amar alguém apesar das diferenças? Compartilha comigo sua história aqui embaixo. Vou adorar ler.